Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um pouco sobre a abolição da escravatura. O texto é curto e direto. Fica abolida a escravidão no Brasil. Revogam-se as disposições em contrário. 11 palavras que mudariam o nosso futuro de uma vez por todas. Com o fim do cativeiro, o país entraria em uma nova fase, próspera e igualitária. Festa, júbilo, comoção coletiva nas ruas. Mas qual o contexto histórico do início da escravidão até a abolição? E será que todos os problemas foram resolvidos com a assinatura da Lei Áurea? Com o efetivo início da colonização no Brasil, os portugueses tinham necessidade de prender um modelo de exploração econômica das terras, que fosse capaz de gerar lucro em pouco tempo. Para tanto, precisariam de uma ampla mão de obra, capaz de produzir riquezas em grande quantidade. E dessa forma, garantir margem de lucro cada vez maiores para os cofres da coroa portuguesa. Inicialmente, os portugueses pensaram em aproveitar do contato já estabelecido com os índios na atividade de extração do pau-brasil. Nesse período, os índios realizavam essa extração por meio de um trabalho esporádico, recompensado com produtos vindos lá da Europa, chamado dessa prática de escambo. Em contrapartida, o trabalho nas grandes propriedades exigia uma rotina de trabalho longa e disciplinada, que ia contra os hábitos cotidianos de boa parte dos indígenas. Além disso, as mortes causadas pelo trabalho forçado, as mortais epidemias contraídas em contato com o homem branco e a ruptura com a economia de subsistência dos indígenas impediam a viabilidade desse tipo de escravidão. Ao mesmo tempo, devemos levar em conta o controle sobre os índios escravizados era bem mais difícil, tendo em vista que o conhecimento que eles tinham dificultava muito esse tipo de escravidão. Dessa forma, a vigilância se tornava algo bastante complicado. Como se não bastasse esses fatores de ordem cultural, biológica e social, a escravidão indígena também foi extensivamente combatida pela Igreja no ambiente colonial. Representados pela ordem jesuíta, os clérigos que aportavam em terras brasileiras se envolveram em uma série de disputas em que repudiavam o interesse dos colonos em converter os índios em escravos. Tal postura se justificava no interesse em que os clérigos católicos tinham em facilitar o processo de conversão religiosa dos índios. Apesar de sua influência e autoridade, muitos padres foram explicitamente afrontados pela ganância de colonos que saíam pelo território em busca de índios. Na maioria das vezes, a escravidão indígena seria como alternativa à falta e ao alto custo de pessoas escravizadas trazidas da África. Preferencialmente, os colonos atacavam as populações indígenas ligadas às missões jesuíticas, pois estes já se mostravam habituados à rotina e aos valores de cultura ocidental. Mediante a forte pressão dos religiosos, Portugal proibiu a captura de índios por meio de uma carta régia, emitida no ano de 1570. Segundo esse documento, os índios só poderiam ser presos e escravizados em situação de guerra justa. Com a proibição de escravizar índios, um fator que também explica o início do tráfico negreiro era o funcionamento do próprio sistema econômico mercantilista. Na lógica desse sistema, o tráfico ultramarino de escravos era um negócio relevante tanto para a metrópole quanto para os colonos que se lançassem nesse empreendimento. Dentro do funcionamento do sistema colonial escravista, a existência do tráfico negreiro atendia a uma demanda por escravos das colônias e, por ser uma atividade altamente lucrativa, atendia aos interesses da metrópole e da colônia. Esses pretos não valem o fumo e a aguardente que a gente pagou por eles. Ficam doentes e morrem à toa, principalmente as mulheres. Dos 500 negros que embarcaram, acho que uns 400 chegarão vivos. Ah, mas a venda compensa. Ganharemos 10 vezes mais do que gastamos. Umevare kashitele lenho cueto. Kukaiuangue, Uafá, Locoquipuiuá. Da oo mala. Vakipuiuá lovivela viatocota. Cateiangue, Lamaim, Valemela Chalua. Capariovava. Da oo culha. Valo abeia la fila pá. Foram anos de trabalho forçado, porém no início do século XIX, a abolição do trabalho escravo já era um assunto muito debatido em nosso país.
Em 7 de novembro de 1831, a Lei Feijó foi assinada. Essa lei proibia a importação de escravos no Brasil, além de declarar livre todos os escravos trazidos para terras brasileiras a partir daquela data. Como a Lei Feijó foi promulgada mais pela pressão que os ingleses estavam fazendo ao Brasil para que houvesse a extinção do tráfico negreiro e na prática ela nunca ter saído do papel, ficou conhecida como Lei para Inglês Ver. A lei não passava de uma forma de acalmar os ânimos dos ingleses. É fácil notar que o Estado não fazia questão nenhuma de aplicar essa lei. Os traficantes tinham total conivência do governo, que também não queriam entrar em conflito com seus senhores do café. Em 1845, a Inglaterra, enfurecida com a postura permissiva do Brasil com o tráfico negreiro, decretou Bill Amenden, lei que permitia às embarcações britânicas invadirem águas territoriais brasileiras para prender os navios negreiros. Essa atitude criou um risco iminente de uma guerra entre Brasil e Inglaterra. Estão afundando nossos navios com carga e tudo. Esses ingleses encheram o bolso com o tráfico. Vendiam escravos para os portugueses, franceses, espanhóis. Não querem deixar nem um pouquinho pra gente. É fogo. É fogo! Um navio inglês! Jogue os negros no mar! Acho que não dá tempo. Apesar da Inglaterra, nunca houve tanta fartura de escravos. Mas o parlamento está recebendo muitas pressões para acabar com o tráfico. Meu tio, se o comércio de escravos findar, acabam-se nossas fazendas. Se for assim, que Deus nos acude. Até que em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz foi aprovada e assim decretada a proibição definitiva sobre o tráfico negreiro no Brasil. Já na década de 1860, com o término da servidão na Rússia e a abolição da escravidão nos Estados Unidos após a Guerra da Secessão, a pressão sobre o Império pelo fim da escravidão era enorme, porque na América apenas o Brasil, Porto Rico e Cuba ainda eram escravocratas. Nesse contexto, o movimento abolicionista tomou força, mas não conseguiu avançar politicamente por conta da Guerra do Paraguai. Em 1870, com o fim do conflito, os movimentos abolicionistas ganharam força e o debate pelo fim da escravidão, além de tornar-se pauta importante na política, também se tornou um debate relevante na sociedade brasileira. O fim da escravidão era inevitável, porém, com o intuito de melhor preparar os senhores dos escravos, o processo de abolição se deu aos poucos, muito lentamente. Em 1871, foi aprovada a Lei do Ventre Livre, que declarava livre todas as pessoas nascidas a partir daquela data, mas desde que prestasse um tempo de serviço, sendo libertado com 8 anos e pagasse indenização, ou com 21 anos sem indenização. Ou seja, ele seria liberto, mas ele doaria os melhores anos da sua vida para o senhor do engenho. Em 1871, foi aprovada a Lei do Ventre Livre, que declarava livre todas as pessoas nascidas a partir daquela data, mas desde que prestasse um tempo de serviço, sendo liberto com 8 anos se pagasse a indenização ou com 21, sem pagar a indenização. Ambas as leis atendiam demandas importantes para os escravocratas. A demanda de indenização dos escravos, seja por meio de um trabalho compulsório, seja por meio de um valor específico, que garantiam sua liberdade e o enfraquecimento temporário dos movimentos abolicionistas. A lei do sexagenário, por exemplo, foi encarada pelos abolicionistas da época como uma verdadeira derrota para a causa. A década de 1880 foi um momento de grande agitação política, e a abolição do trabalho escravo foi a pauta que agitou a sociedade brasileira. O movimento abolicionista tinha ganhado uma força muito grande, e a causa foi abraçada por inúmeros grupos da nossa sociedade. As associações abolicionistas espalhavam-se pelo país e atuavam em diversas frentes, legais e ilegais, à luz da legislação da época. Um grupo notável de pessoas como Luiz Gama, José do Patrocínio, André Rebouças, Aristides Lobo, Manuel Quirino, entre outros, atuavam firmemente na defesa da causa abolicionista. A sociedade brasileira
contra a escravidão é um sucesso! Tem razão, patrocínio, mas precisamos intensificar nossos contatos políticos. Essa é uma luta difícil. Não podemos parar. Vamos organizar outras sociedades. Vamos continuar nossas denúncias na imprensa. A propriedade escrava é um roubo, é contrária aos princípios humanos. A mobilização de parte da sociedade na defesa da abolição ocorreu em diversas formas, e os escravos eram muitas vezes incentivados a se rebelar. Eram abrigados por pessoas quando fugiam e defendidos nos tribunais por advogados. Houve casos de delegacias e portos que foram atacados por pessoas comuns, pois aprisionavam escravos fugidos para devolvê-los a seus donos. Essas pessoas que atacavam esses locais resgatavam os escravos e os libertavam. Além disso, a propaganda pelo abolicionismo ocupou espaços importantes, e intelectuais, gozando de sua posição, faziam anúncios em jornais defendendo a causa. A adesão ao abolicionismo e a propaganda da causa espalharam-se de tal forma pela sociedade brasileira que nos grandes centros do país, a camélia branca tornou-se um símbolo de adesão ao abolicionismo. As pessoas que cultivavam a flor em sua casa ou portavam um broche da camélia branca em sua roupa anunciavam publicamente seu apoio ao abolicionismo. A abolição da escravatura, porém, não aconteceu somente por meio da luta realizada pela parcela não escravizada do nosso país. A resistência dos escravos foi fundamental, pois, como pontua o historiador João José Reis, impôs limite aos horrores cometidos por seus opressores. Os escravos revoltavam-se de diversas maneiras. A forma mais comum de resistência dos escravos eram as fugas, e na década de 1880 surgiram vários quilombos, que abrigavam os escravos fugidos. A cidade do Rio de Janeiro e de Santos ficaram notabilizadas pela grande quantidade de quilombos que surgiram nos seus arredores. Esses quilombos eram usados para organizar rotas de fuga, abrigar outros escravos e organizar outras formas de resistência. Houve casos em que os escravos rebelados tomavam o controle da propriedade na qual eram escravizados e matavam seus senhores. Em muitos locais, os escravos organizavam-se para se rebelar nos dias santos, isto é, dias de festas religiosas ou de missas. Tudo isso reforça uma visão trazida pelos historiadores de que os escravos foram agentes ativos na luta pela emancipação. Assim, dentro desse contexto, a ação do Estado em manter a escravidão tornou-se ineficaz. O símbolo do enfraquecimento da escravidão no Brasil foi as ações tomadas no Amazonas e no Ceará. Em 1884, esses dois estados declararam a abolição da escravatura em seus territórios. No Ceará não se embarca mais escravos! No Ceará não se embarca mais escravos! Vocês conseguiram! Vocês conseguiram acabar com o comércio de escravos em Fortaleza! Agora é a vez de libertarmos todos os escravos da província! Já em 1885, surgiu a Lei do Sexagenário, também conhecida como Lei Saraiva-Cotegipe, que garantia a liberdade aos escravos com 60 anos ou mais de idade. Mas olha só que absurdo, tendo ainda que trabalhar por mais 3 anos ou até completar 65 anos de idade. Porém, pesquisando no arquivo do Estado de São Paulo, achei um artigo que analisava o registro paroquial de um pequeno distrito da zona da Mata Mineira, chamado Freguesia de Lamim, entre os anos de 1859 e 1888, onde mostrava a expectativa de vida de um escravo nascido nesse distrito, que era de apenas 25 anos de idade. Nesse contexto, foi levado para o Senado o projeto que defendia a extinção imediata e sem indenização da escravidão no Brasil. Esse projeto foi proposto por João Alfredo, político do Partido Conservador. A lei foi aprovada no Senado e no dia 13 de maio de 1888 foi levada para a princesa Isabel para que ela assinasse, colocando-a em vigor. A princesa regente do Brasil assinou a Lei Áurea no dia mencionado e a capital do Brasil, na época Rio de Janeiro, entrou em festa. Os relatos resgatados pelos historiadores contam que milhares de pessoas reuniram-se nas ruas de Rio de Janeiro e as comemorações pela abolição estenderam-se pela capital durante dias e dias.